Bom dia, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos. E vamos falar sobre a legitimidade das instituições financeiras no atraso de obra. É um tema que recomenda bastante cuidado e reclama uma série de questões por conta que a lei, a lei de 2018, ela veio nos contribuir conosco, esclarecendo uma série de normas, né, definindo uma série de normas de uma maneira que o distrato ele ficou bem resolvido e de acordo com aquilo que a jurisprudência majoritária vinha definindo. Ou seja, isso significa que nos agregou, nos outorgou segurança jurídica. A gente passou a ter mais segurança jurídica no modo como isso foi esclarecido, então, foi, na verdade, confirmado pelo legislador. Né? Então, o legislador ele veio na carona, digamos assim, da jurisprudência. A jurisprudência vinha se deparando com uma série de dificuldades no atraso de obra, e a lei de 2018, então, que é a famosa lei do distrato, né, que acabou alterando a lei das incorporações, adicionando uma série de regras, né, normas jurídicas na lei das incorporações, ela acabou, então, colocando uma pá de cal em algumas discussões que tinham, como, por exemplo, né, a questão da cláusula penal, se podia ter uma cláusula penal acima de 10%, como muitas incorporadoras vinham pleiteando e acabaram, né, tendo êxito nesse lobby delas, né, passando para até 25% a cláusula penal. E para casos, então, com patrimônio de afetação, que seria para dar mais segurança jurídica, né, à obra como um todo, a multa ficou mais agravada ainda, para que as pessoas que entrassem numa aquisição de patrimônio de afetação não saíssem dessa aquisição de uma maneira tão fácil, né, de forma a contribuir para a fragilização do empreendimento, para que o empreendimento tivesse menos caixa, né, menos condições. Então, a lei do distrato ela veio, né, em boa hora, de uma maneira, né, interessante, definir essas questões. Eu não diria só pelo bem propriamente dito, né, porque a gente pode discordar de muitas das definições que foram ali tomadas, sem problema nenhum, né, é nosso direito de opinar e de ter o nosso entendimento sobre as coisas, criticar, inclusive, a norma jurídica, né, isso é uma coisa trivial, normal, mas, ao mesmo tempo, acaba nos dando uma certa segurança jurídica para que a gente não caia em aventuras judiciais de tentar levar adiante um debate que não é um debate de ideias que vão gerar algum fruto. Pois bem, só que aí vem o ponto do nosso encontro de hoje. No entanto, né, muitos desses contratos, né, de compra e venda de unidades em planta, ou seja, unidades futuras, né, quando as pessoas adquirem, quando da ocorrência, então, desse atraso de obra, né, quando isso acontece, muitos desses negócios imobiliários, vamos dizer assim, é um conceito mais amplo, né, eles acabam sendo frustrados, aliás, sendo frustrados não, eles acabam contando com a participação de uma instituição financeira. Não é incomum a gente passar pela frente das obras e tá lá adicionado na obra a bandeira de um grande banco. Às vezes um grande banco de renome regional, né, que funciona muito bem. Então, por exemplo, para dar o exemplo lá do estado do Rio Grande do Sul, o Banrisul é um banco regional muito forte,
presente na vida dos gaúchos, e sempre que está lá a bandeira dele atrelada a um determinado empreendimento, as pessoas tendem a se sentir mais seguras. E assim eu poderia dizer também para os 5 maiores bancos, né, do Brasil. Tem obra que está lá com a bandeirinha do Santander, com a bandeirinha do Bradesco, com a bandeirinha do Itaú, né, e do Banco do Brasil e Caixa. Né? Então, é muito comum que a gente veja atrelado a esses negócios, né, essa grande marca, essa grande força, certo? Pois bem, o problema é que, em havendo atraso de obra, né, e a lei do distrato ela é perfeita para solucionar, ou seja, ela é linear, ela traz as soluções muito simples, né, e tudo bem definidinho do que pode, o que não pode, quando um tem culpa, quando outro tem culpa, qual é o prazo máximo de tolerância, né? Tá tudo ali bem explicitado, né? Ó, até 180 dias dá para tolerar de atraso, acima disso já é ilícito, já configura o ilícito, e assim sucessivamente. Então, quer dizer, tá tudo bem desenhadinho. Só ela não traz nenhuma solução para quando esse negócio jurídico ele tem uma complexidade maior, ou seja, quando ele está atrelado a também contratos de financiamento, né? Financiamento, especialmente o financiamento de obra. Então vamos pensar o seguinte, amigos. Olhem só, nós temos, né, uma situação trivial e corriqueira em que o adquirente, né, ele compra então um determinado imóvel que será construído, então ele compra em planta, né, esse imóvel, e esse imóvel adquirido por ele vai ser entregue ou ele está respaldado para fins de entrega, né? Aliás, ele não está respaldado por nada, ele está simplesmente sendo construído normalmente, né? E aí existe um planejamento e acontece que o planejamento não se cumpre por deficiência da construtora, por riscos de mercado, né? Não importa o que aconteceu, mas atrasou essa obra. Aí imaginemos que o nosso cliente ele para de ter interesse no imóvel, porque se atrasou a obra, ele prefere, né, receber o dinheiro que ele pagou de volta, porque mudou as circunstâncias da vida dele, uma série de coisas pode acontecer. Pois bem, e aí então ele faz o distrato, negocia o distrato com a incorporadora, né, e se for culpa da incorporadora, ela tem que devolver 100% do valor, né, tem que restabelecer o status quo ante, ou dentro lá dos prazos previstos na lei do distrato, certo? Ou ela vai ter que, ou o meu cliente, se ele não quis esperar o prazo e quis distratar antes, ele vai perder até 25% via de regra, né, se não teve patrimônio de afetação, ele vai perder 25% do valor que ele pagou, desde que previsto em contrato, evidentemente, né, essa cláusula penal. Pois bem, simples demais, né? Mas imaginemos que, para além disso, né, tenha um banco financiando essa obra, e aí existe uma cadeia estabelecida de negociações. Então, meu cliente ele não firmou com o banco, aliás, desculpa, apenas com a incorporadora a aquisição imobiliária. Ele firmou com a incorporadora a aquisição imobiliária e ele ainda firmou um contrato de financiamento de obra com uma instituição financeira. Né? Eu já falei várias vezes sobre isso com vocês aqui, só que hoje o viés é outro. Né? Então vamos recuperar a lógica do negócio. Então a lógica do negócio é a seguinte, né? Ele contrata a aquisição do imóvel, imaginemos que por 300 mil reais, tá? Um imóvel pequeno, ele contrata a aquisição deste imóvel, né, com um objetivo determinado, e só que este imóvel ele só tem 10 mil para pagar de entrada e ele paga uma parcela de R$ 1.500. Desses R$ 1.500 de parcela que ele paga, 1.000
é para pagar o juro de obra e 500 é para o caixa da construtora. É assim a triangulação. Então, nós temos um negócio jurídico imobiliário com 3 partes. Tem a parte do adquirente, tem o incorporador, que está responsável pela realização desse empreendimento, e temos o banco, né, que está garantindo recursos para que seja construída essa unidade em favor do beneficiário, que é o adquirente. Então, nessa triangulação, né, nesse contrato com tripartite, digamos, nesse negócio tripartite, né, nós vamos ter um contrato simples de compra e venda, né, imobiliária e um outro contrato de financiamento da obra. E o nosso cliente, então, ele se comprometeu a pagar o juro de obra, certo? Pois bem, quando ele se compromete a pagar o juro de obra, ele tem um contrato de natureza financeira, certo? Pois aí é que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo. O que acontece? Quando eu vou querer destratar e existe um terceiro componente, a dificuldade é maior, né? A dificuldade é maior, porque com o juro de obra, né, eu estabeleci um compromisso com um banco. E o banco, via de regra, o que o banco vai fazer? Ele vai dizer o seguinte: eu não tenho nada a ver com você, adquirente, quem me apontou você foi o incorporador, que tem um negócio comigo, e ele, por meio, e você se comprometeu a cumprir esse negócio pagando o juro de obra mensalmente. Então, ou o incorporador resolve isso e te substitui por outro, né? Ou eu não tenho nada a ver com isso. Aí é que surge a dificuldade do advogado. Então, a primeira pergunta que se faz, né, via de regra, a primeira pergunta que se faz seria sobre a legitimidade. Então, teria eu, como advogado, que adotar algumas posturas um pouco diferentes, ou, na verdade, contemplar, né, mais um participante aqui, se eu quiser, né, colocar em prática o distrato? A resposta correta é sim, né? Então, sim, nós temos que contemplar, por exemplo, numa notificação extrajudicial em que o adquirente ele vai comunicar que ele decidiu distratar, né? Ele decidiu, na verdade, resolver desfazer o negócio jurídico e ele gostaria de firmar um distrato, né, num primeiro momento, se for possível fazer de maneira espontânea e sem litígio. Ele vai notificar, né, a incorporadora e vai juntamente notificar a instituição financeira para dar ciência a todos os envolvidos nesse negócio. Então, essa é uma primeira medida, assim, que é uma medida de cautela, de segurança, né, que o advogado tem que estar alerta. Então, sim, existe essa legitimidade. Isso no campo da legitimidade, certo? O recurso especial 1.863.680. Vou repetir. 1.863.680, tá? Então, o relator foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Infelizmente, esse caso ainda não está julgado finalmente julgado, e teve uma alteração de relatoria também para o ministro Noronha, certo? Esse caso ele foi avaliado, em princípio, junto ao STJ, ele está ainda na fase de admissibilidade, né? Ele foi admitido, ele não tem ainda um julgamento final, mas ele já contribui conosco para enxergar, né, essa questão aqui que eu trago hoje para vocês. Então, olha só. O banco, né, o banco aqui envolvido, o que o banco envolvido aqui está defendendo? Tá? Está defendendo a aplicação do parágrafo 12, né, da Lei das Incorporações, que, segundo o seu entendimento,
né? E, segundo o seu entendimento, estaria equivocado incluir a responsabilidade da instituição financeira. Então, olha só, esse caso, ele é advindo de São Paulo, tá? Então, ele é um caso de São Paulo, um caso paulista, e o banco aqui, ele está defendendo o seguinte: a aplicação do parágrafo 12 do artigo 31A, que diz assim, ó, a contratação de financiamento e constituição de garantias, inclusive mediante transmissão para o credor da propriedade fiduciária sobre as unidades imobiliárias integrantes da incorporação, bem como a cessão plena ou fiduciária de direitos creditórios decorrentes da comercialização dessas unidades, não implicam a transferência para o credor de nenhuma das obrigações ou responsabilidades do cedente, do incorporador ou do construtor, permanecendo estes como únicos responsáveis pelas obrigações e pelos deveres que lhes são imputáveis. Tá? Então, eles estão defendendo aqui a aplicação do artigo 31A para afastar a sua legitimidade. Eles querem sair fora da responsabilidade. Significa que o Tribunal de Justiça, em realidade, confirmou a legitimidade deles. Né? Então, o tribunal, ele, na verdade, ele confirmou a legitimidade deles. Olha o que diz aqui na ementa. Tá? Atraso na entrega, rescisão por culpa da vendedora, rescisão por culpa da incorporadora, devolução de valores pagos e responsabilidade por danos materiais, legitimidade passiva e responsabilidade solidária da instituição financeira, cessionária fiduciária dos créditos, financiamento concedido à incorporadora. Discussão sobre a incidência do artigo 31A, parágrafo 12 da Lei 4.591 de 64. E aí é apontado, então, pela necessidade de julgamento, né, desse caso pelo colegiado. Então, vamos lá, meus amigos. Né? Então, esse caso ele está em franco encaminhamento, né, para a solução. Agora, vamos pegar vamos desenvolver a nossa ideia e nosso entendimento à luz das coisas que já vêm sendo julgadas. Então, assim, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo entendeu que sim, tem legitimidade, né, a instituição financeira para participar da ação e sim, ela tem então que ser envolvida, né, na devolução aqui dos recursos, né, como responsável solidária em relação à pessoa que teve o prejuízo de não ter tido a obra entregue dentro do prazo estipulado. O que eles defendem? Eles defendem a aplicação, né, do parágrafo 12. Como é que eu interpreto, né, a aplicação do parágrafo 12? Vocês vejam que a alienação fiduciária, né, e eu já tem aqui na nossa videoteca, na nossa biblioteca de aulas, várias aulas sobre alienação fiduciária. Quem me acompanha, né, já domina essa questão. Eu mencionei várias vezes para vocês que o Instituto da Alienação Fiduciária, ele é muito, muito eficiente. Muito eficiente. Como é que ele funciona? Recapitulando assim de uma maneira bem, bem simples. Funciona da seguinte maneira. Eu sou o devedor fiduciário, né, e eu entrego a propriedade do meu imóvel para o credor fiduciário, para que ele pague para mim, né, uma determinada dívida que eu tenho. E aí o credor fiduciário passa a ser o titular, né, desse crédito, né, dessa dívida que eu tinha com outra pessoa, no caso com uma construtora. Eu me comprometo em pagar em parcelas,
com determinado critério de juros e atualização monetária. E esse credor ele fica com o meu imóvel, né, de garantia, mas é uma garantia baseada na propriedade. Ele já tem a propriedade fiduciária, já está no nome dele. O que essa lei diz? Essa lei diz assim, ó, na realidade, todos os atos de obrigações relacionadas a esse imóvel, né, condomínio, IPTU, tudo relacionado a esse imóvel, a gestão do imóvel, a posse do imóvel, tudo fica com o devedor. Os seus pagamentos, se ele não o fizer, ela consolida a propriedade. O que significa isso? Consolidar a propriedade. Ela traz todo o peso da propriedade, que tinha sido a maior parte do peso transferido, né, para esse devedor fiduciário. Ela consolida a propriedade para si, para fins de vender, poder vender este imóvel para um terceiro. Ela pode vender por meio de leilão para um terceiro, respeitadas as regras lá da lei da alienação fiduciária. E o produto dessa venda, ela se quita, e se sobrar alguma coisa, ela repassa para o devedor fiduciário, certo? Essa é a lógica da alienação fiduciária. Pois bem, nesta lógica, realmente o credor fiduciário não tem nada a ver com a questão relacionada ao imóvel, né? Então vamos agora, sei lá, explorar aqui hipóteses, né? Imagina que esse imóvel foi adquirido e depois ele teve problemas, né, de falta de assistência técnica, né, alguns problemas, né, relacionados ao desconforto lá do nosso adquirente. E o adquirente resolve buscar na justiça um desfazimento desse negócio, né? Diretamente, em tese, esse banco não teria nada a ver com isso, porque ele só emprestou o recurso, né? Ele só emprestou o recurso. De regra seria isso, essa seria a lógica do parágrafo 12. Mas vejam bem, olha a diferença do contexto que eu narrei no início do nosso encontro de hoje. Olha a grande diferença do contexto. Quando eu iniciei a fala do encontro de hoje, eu mencionei que é muito comum nos nossos negócios imobiliários atuais que o financiamento esteja na cadeia produtiva. Vou repetir. É muito comum que o financiamento esteja atrelado à cadeia produtiva. O que eu quero dizer com isso? Está vinculado ou está integrado no rol de empresas envolvidas neste empreendimento. Olha que diferente, pessoal, essa observação. Olha como ela elucida e distingue a letra dura da lei, que nem eu acabei de mencionar agora. Bom, então, é diferente o caso padrão de aplicação da alienação fiduciária quando eu vou lá bater na porta do banco e digo assim, eu escolhi o imóvel tal, da construtora tal, eu quero comprar, você me empresta, ele faz uma análise de crédito de risco, pede uma avaliação do imóvel para um avaliador, o avaliador confirma que o imóvel tem um valor de acordo com o crédito que eu quero retirar, aprova, paga para a construtora e aí fica esperando receber o seu dinheiro. Isso é o que o banco normalmente faria. Agora, olha a diferença no caso do atraso de obra, em que eu tenho uma instituição financeira envolvida na cadeia produtiva, na cadeia de fornecedores. Bom, aí, gente, eu atraio para cá a lógica do Código de Defesa do Consumidor, que contribui conosco, elucidando
que existe uma solidariedade, existe uma vinculação, existe uma lógica de lucro que envolve todos os que estão presentes na cadeia de fornecedores de um negócio imobiliário. Então, vamos pensar assim, ó, as esquadrias, né, do meu imóvel estão dando problema. Vou abrir um parênteses aqui. Essas esquadrias estão dando problema e o nome da empresa que fez, que é a fábrica das esquadrias, é a Brilha Sol. Brilha Sol é a fábrica da esquadrilha. A empresa que instalou as esquadrias é a empresa João Saraiva. Então, Brilha Sol é a fábrica da esquadria, a empresa que instalou é o João Saraiva. E quem contratou essa empresa para instalar na obra foi a incorporadora Luz do Sol. Certo? Meus amigos, eu acabei de desenhar aqui, nesta cadeia de produção, de fabricação imobiliária, né? Essa cadeia de fornecedores, para usar o termo técnico do Código de Defesa do Consumidor, desenhei 3 fornecedores envolvidos no problema da esquadria. Qual que é a lógica que os tribunais acolhem, aplicam, né, atualmente em relação a isso? A lógica é, existe cadeia, existe aliás, estão presentes na cadeia produtiva essas empresas, então existe uma responsabilidade solidária baseada justamente na lógica da defesa do consumidor. O nosso critério, então, é a cadeia. Se a instituição financeira está na cadeia, ela não tem saída, ela tem que responder junto, solidariamente. Se a instituição se retira desta cadeia, aí ela poderá invocar, então, o parágrafo 12 do artigo 31A. Este é o modo, esta é a interpretação que muitos julgados têm dado, talvez não explicando dessa maneira ou não trazendo tanta luz, né, às normas que estão sendo postas em litígio, como fez esse recurso especial, que foi lá e, né, identificou expressamente onde é que está o ponto de controvérsia, que seria a interpretação dessa norma federal. Talvez não com essa precisão, mas no fim do dia, o que está sendo julgado pelas cortes do Brasil atualmente é a análise do caso concreto para a verificação de quem está na cadeia de fornecedores. E aí nós entendemos bem essa lógica, né, amigos? Aí parece que as coisas ganham uma clareza maior. Por quê? Porque se eu tenho uma premissa, uma racionalidade definida, eu vou simplesmente observar, à luz da prova, do caso concreto, o que está acontecendo. Então, por exemplo, na minha concepção, enxerguei uma obra que está sendo oferecida para o grande público, em que eu estou atrelando, com a autorização da instituição financeira, eu estou atrelando o empreendimento com este banco, está lá na propaganda, está lá na placa da construção. O que transmite, que informação transmite para o adquirente? Olha, esta obra ela está sendo garantida por este banco. Ela tem a força deste banco. E por que o banco faz isso? Porque ele é bonzinho? Porque ele quer garantir que todo mundo ganhe seu imóvel no dia certo, na hora certa? Não. Porque ele também vai lucrar com este negócio. E a lucratividade dele depende de liquidez. E o que é liquidez?
Liquidez é vender rápido. Quanto mais rápido esses imóveis forem vendidos, quanto mais rápido tiver adquirentes aderindo a esse negócio imobiliário, mais rápido ele vai conseguir, então, ter resultados desse negócio imobiliário. Aí, meus amigos, fica claro para nós, né, que é a demonstração da participação na cadeia que vai definir a legitimidade da instituição financeira para responder em conjunto com o incorporador pelo atraso de obra. Esse é o ponto. Esse é o grande ponto. Né? Bom, e tipos de provas que seriam aceitas, né, meus amigos? Bom, no meu entendimento, né, isso não assim, os meios de prova, né, regra geral de direito, né, os meios de prova em direito admitidas são, né, que não sejam ilícitos, são permitidos, certo? Pois bem, então qualquer meio de prova, ele seria passível, ele seria, né, admissível para demonstrar, né, que essa instituição compõe, então, a cadeia de produção deste imóvel. Eu dei um exemplo, que é esse exemplo que, para mim, assim, é o mais... se eu fosse o julgador, seria o que mais me revelaria responsabilidade, que é o uso da marca. Porque a marca é um dos ativos mais importantes de um negócio. Né? A marca ela é protegida por lei federal com uma série de restrições. Eu só posso utilizar a marca de uma determinada empresa, uma marca registrada, se eu tiver a anuência e a autorização dessa empresa. Então, se essa marca está lá no empreendimento, é porque tem uma autorização dessa empresa. Então, eu enxergo no trabalho de marketing, um dos elementos de prova mais relevantes para ser apresentado, né, num processo judicial. Tá? Para além disso, claro que existem outros documentos que vão confortar, né, essa minha tese, como, por exemplo, os contratos, né, o contrato que vai demonstrar esse jogo, essa triangulação que eu mencionei, em que o banco vai estar recebendo o juro de obra. Neste contrato, né, a possibilidade também de a gente pedir a exibição do contrato existente entre aquele anterior, o anterior ao da triangulação, que é o contrato entre a incorporadora e o banco. Naquele contrato vão ter cláusulas que vão referendar, que vão confirmar essa minha afirmação. Por exemplo, quando elas prevêem lá que o banco só vai liberar recursos mediante medições. Então, qual que é o meu entendimento? Quando eu enxergo este tipo de cláusula, eu enxergo, para mim é uma palavra-chave, eu enxergo controle. E na minha percepção, quanto mais controle eu tenho sobre um determinado negócio jurídico, quanto mais controle eu tenho sobre um determinado negócio jurídico, mais responsabilidade ou mais influência eu tenho sobre ele. Se mais influência eu tenho sobre ele, responsabilidade eu também terei. Né? Porque se eu tenho um negócio imobiliário que foi desenvolvido, concebido, estruturado com a minha participação, em que eu tive controle em alguma medida, né, um controle sobre esse negócio imobiliário, na minha percepção, isto é o que demonstra, então, a minha responsabilidade enquanto empresa sobre este negócio, ou a minha corresponsabilidade enquanto empresa, né, para esse negócio. Porque é muito fácil, né, um banco pegar e dizer assim, eu não tenho nada a ver com isso, eu não construo, que culpa eu tenho no atraso? Eu não tenho nada a ver com isto. Esse é argumento bancário.
né, tradicional, que nem eu acabei de ler para vocês nesse recurso especial. Ok? Né? É um argumento. Mas até que ponto ele é verdadeiro? Até que ponto, de fato, o banco não esteve envolvido neste empreendimento, quando ele participou, inclusive, da aprovação dos projetos e se vinculou à fiscalização dessa obra? Esse é o ponto. Gente, curtiram o trabalho de hoje? Gostaram do tema de hoje? Tema diferente, né? Tema que não é, às vezes, muito bem enfrentado na jurisprudência. De nós nos deparamos com esses autoquestionamentos no dia a dia, que é muito bonito a gente ver a lei do distrato em tese, no papel, parece que ela está perfeitinha, trazendo todas as soluções para todas as dúvidas. E quando a gente vai pegar um caso de verdade, né, a gente se depara com essa série de desdobramentos ou nuances, ou, na verdade, possibilidades, né, possibilidades de negócios imobiliários que às vezes não estão contemplados ali no papel, certo? Pessoal, espero que tenham curtido hoje, aproveitem, mandem lá seus questionamentos